Eu estava falando desde 2 semanas atrás sobre Deus como Rei Supremo. E na aula passada, domingo passado, eu falei a respeito de Deus como Rei Supremo. Eu disse que Ele é Rei Supremo porque Ele é um ser independente. Deus é independente no modo de pensar, Deus é independente nos seus decretos, etc, etc. Uma série de razões que eu mostrei que Deus é independente. Isto é, Deus não é como você ou como eu. Nós precisamos de tudo. E Deus não precisa de nada, Ele se basta. Foi esta a tônica da aula passada. Então eu quero trabalhar hoje com uma outra característica de Deus como ser supremo. Ele é supremo não simplesmente porque Ele é um ser independente, mas é o ponto desta manhã, e eu não tenho arte nenhuma nos meus slides, tá? Eu só boto lá para vocês acompanhar o raciocínio. Deus é independente, ou melhor, Deus é supremo porque Ele é poderoso para criar e sustentar o seu reino. Os reis deste mundo não possuem poder para criar nada, nenhum de nós. Você apenas descobre o que está lá colocado na natureza. Apenas você fala, eureka! Ou seja, você cai na realidade de uma coisa que você nunca tinha percebido, se você é um cientista honesto. Os homens mais poderosos deste mundo, eles não têm condições quaisquer de trazer nada à existência. Eles apenas, esses poderosos, esses reis, tomam o poder porque eles pertencem à família real. Eu estou falando da realeza, tá? Quando entram no poder, todas as coisas já existem, apenas ele administra aquilo que eles governam. Todos os reis deste mundo já nascem dentro de um reino. E assumem o reino, depois deixam o reino. Sobem e caem. Eles nascem e morrem dentro do contexto do reino. Entretanto, Deus é o único que, sendo eterno, trouxe à existência todo o território do seu reino. E esse assunto vamos voltar mais tarde bastante. Ele criou o tempo, Ele criou o espaço, Ele colocou todas as coisas no seu devido lugar. Então, o primeiro texto que eu quero mencionar a vocês, veja o que Paulo escreveu aos gentios que estavam em Roma. Vamos ler juntos? Vamos lá. Como está escrito? Isso aqui é fantástico. Chama à existência as coisas que não existem. Quando Deus chamou Abraão, né, Abraão já existia. Quando Deus ressuscita os mortos já existem. Entretanto, a terceira parte do poder criador de Deus escapa à minha compreensão. Escapa. O texto fala que Ele chama à existência as coisas que não existem. Por não serem capazes de crer nessa verdade, muitos estudiosos ensinam que o universo é eterno. Ou seja, ele nunca veio à existência. O universo é eterno. Para negar que um dia as coisas que não existiam viessem à existência. E Ele próprio, o Rei soberano, o Rei supremo, Ele trouxe tudo à existência. Ele próprio criou a esfera física sobre a qual haveria de reinar. Por isso Ele é Rei supremo. E nunca houve e nunca haverá um rei
que tem essa capacidade? Primeiro, porque ele é independente. Hoje nós vamos tratar porque ele é poderoso. Depois, porque ele conhece tudo. E depois, porque ele está presente em tudo. Tá? Ele é um Deus supremo, um Rei supremo, que faz sem precisar de nada, faz com que todas as coisas necessitem de si. Deus que é autoexistente, essa é alguma coisa que a gente não pode imaginar. Lembra que nós falamos na aula passada sobre causa e efeito? Tudo neste mundo tem causa. Logo, tudo que você vê, tudo que você percebe é efeito. E você pode perceber essas duas coisas, causa e efeito, em toda a criação. Mas você não pode dizer isso de Deus. Ele supera todos os reis juntos em poder, porque nada pode existir sem ele e nem continuar a existir sem ele. Então, eu vou botar para o primeiro ponto, subponto aqui. Deus possui, isso aqui escapa à minha compreensão. Hoje eu estou tratando de algo que eu tenho algumas poucas informações na Escritura, mas eu não consigo trabalhar com elas como um e um são dois. O Rei dos Reis sempre opera criadoramente, de maneira extremamente poderosa. Olha só, não existia o território do reino. Então Deus trouxe o território do reino à existência, e todas as coisas, isso aqui que eu vou insistir várias vezes hoje, Ele trouxe à existência todas as coisas, usando o quê? A sua palavra. É uma palavra criadora. Essa palavra da qual vou falar hoje, não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Não tem nada a ver com a exposição da Escritura. É uma palavra que traz à existência todas as coisas e você não consegue entender isto. Porque sempre você e eu estamos debaixo da esfera temporal e da esfera espacial. Tá? Então, Deus possui uma palavra criadora, poderosa. Ele tem uma voz que faz com que tudo que não existe venha à existência. Quero ligar essa hora. Pior que é filho. Então, um subponto aqui. Isso que é interessante. A palavra criador de Deus trouxe as coisas à existência imediatamente. O Gessé respondeu semana passada, o que é a palavra imediatamente, se lembra? Esse é o termo técnico. Não é chá. Sem uso de meios. Muito bem. Então, Deus possui uma palavra criadora que traz à existência as coisas sem o uso de meios. E Deus trouxe à existência tudo o que nós vemos, toda a massa do universo, toda a abóboda celeste, apenas pelo poder da pronúncia de uma palavra. Tá? E a Bíblia fala várias vezes, vou mostrar para vocês aqui. Então, ele usou o poder da palavra criadora aqui, olha só. Os céus aqui é a abóbada celeste, onde tem bilhões ou trilhões de estrelas, eu não sei quanto, ninguém consegue contar. Por mais que você coloque os Hubbles nas regiões mais altas, para vasculhar o universo, cada vez que eles colocam uma lente mais poderosa, desculpe o português, mais maior fica o universo. Isto é, a contagem das estrelas aumenta, e aumenta, e aumenta. Ninguém consegue contar todos, exceto o Criador. Vamos ver daqui a pouquinho isso. Então, Deus, Ele trouxe à existência tudo pelo poder da sua palavra. Olha lá, os céus por sua palavra se fizeram. E aqui ele usa uma outra maneira de falar a mesma coisa. E pelo sopro da sua boca vieram a existir. Tá? Palavra e sopro da sua boca são equivalentes aqui. Tá? Tudo veio a existir.
Veja que o salmista, peraí, 33, 6, faltou o verso 9, se você tem aí na Bíblia, você pode ler, esqueci. Não, está aqui, mas não está ali, está comigo aqui. Os céus por sua palavra se fizeram, essa é a primeira expressão que ele usa. Segundo, pelo sopro da sua boca vieram a existir. O verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Outra, ele ordenou e tudo passou a existir. Ele usa 4 expressões para mostrar que do nada tudo veio a existir. A gente chama isso em teologia de ex nihilo. Tudo veio do nada. E nós não sabemos o que nada significa, ok? Mas tudo que você vê, tudo que você percebe com os seus sentidos, tanto da vista, da visão, do ouvido, tato, tudo que você percebe veio à existência um dia. E é uma repetição de ideias que o salmista faz para deixar claro que o poder da palavra é que traz tudo o que existe. Isso para mim é maravilhoso demais. Eu não entendo esse poder de palavra, eu não tenho. Só um parênteses, algumas décadas atrás, começou a haver um movimento dentro da igreja evangélica chamado confissão positiva. Não sei se vocês se lembram disso. Diz que o poder da palavra, não fala isso que acontece. Aquela história toda terrível. E isso atravessou os limites da igreja e as pessoas ficavam encantadas com a possibilidade de, se alguém falar alguma coisa, acontece. Então, estavam tentando transferir o poder que é de Deus às criaturas, o poder do Criador às criaturas. E isso não existe, isso é bobagem. Algumas pessoas pensam assim, não fala que fulano pode morrer, não fala em morte que pode acontecer. Tolice isto, tá? A sua palavra não tem poder. Pode até pronunciar alguma coisa que vai acontecer. Eu tenho uma moça, amiga minha, senhora já, amiga minha, muito querida, na minha primeira igreja, ela está entubada, está com 75% ou 80% do pulmão tomado. Eu não sei o que vai acontecer com ela. E tem gente que fala assim, não fala da Patrícia que ela vai morrer, porque pode acontecer. E daí? É uma coisa óbvia. Agora, quando a palavra poderosa de Deus fala assim, não vai não. Ele pode tirar. Mas essa palavra eu não tenho. Fazer uma confissão positiva, não vai morrer. Nós não temos poder dessas coisas. Então, todas as coisas, quer ver só? Tem um verso aqui, olha que legal. Pela fé, olha só, pela fé, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. De maneira que o visível, isto é, tudo que se pode observar com os seus sentidos, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Todas as coisas mais grandiosas que Deus fez, que compõem o que nós chamamos de universo, foram trazidas, eu vou repetir isso várias vezes hoje, tá? Não brinquem comigo. Foram trazidos à existência apenas pelo haja e houve. Os céus são imensuráveis mesmo para as lentes mais poderosas que vasculham a abóboda celeste, mas mesmo os mais incrédulos ficam boquiabertos diante da imensidão do universo que foi trazido à existência apenas por uma palavra divina. Isto é maravilhoso demais para mim. O sopro da boca divina produziu efeitos para a existência de um lugar, entre aspas, espaço,
E ele preencheu esse espaço com todas as suas obras. E depois ele organizou as suas obras. Lembra que no começo era trevas e havia chaos, havia caos. Caos aqui é vazio. As coisas não foram organizadas quando Deus disse, haja. Então ele foi botando todas as coisas nos seus devidos lugares, ele foi organizando a criação. Tudo pelo poder da sua palavra. Você conhece isto, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vou mostrar outras coisas onde Deus disse, haja, já. Então vamos ver isso aqui. Vamos ver um segundo ponto aqui. A palavra criadora de Deus trouxe à existência as coisas imediatamente. Eu vi as coisas trazidas à existência imediatamente, ou seja, sem o uso de meios. Agora, rapidamente vamos ver que Deus trouxe à existência coisas imediatamente, ou seja, usando as coisas que Ele já havia trazido imediatamente à existência. Ele usou essas coisas que já existiam para que outras coisas viessem a existir. Então, por imediatamente, eu quero dizer através do uso de coisas já existentes. Vejamos alguns exemplos. Tá? Vamos lá. Tem muita informação, mas... Por sua palavra criadora, imediatamente, Deus fez com que houvesse uma divisão entre a porção seca da terra e a porção aquosa. Lembra bem, não havia porção seca. Quando Deus fez toda a matéria, havia só água e a superfície mais dura estava embaixo, no fundo do que nós conhecemos como águas, região aquosa. Somente havia água no planeta. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém lembra o verso seguinte? A terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essas águas que haviam enchiam toda o que chamamos de nosso planeta. Então, referindo às coisas do nosso planeta, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Então, através da ordem dada ao material, ou à matéria já existente, Deus fez com que houvesse o ajuntamento de todas as águas e fez com que terra seca aparecesse. Lembra bem, esses dois elementos compõem a totalidade praticamente do nosso planeta. Água e terra, além do ar, que a gente vai falar uma outra hora. Então, com esse poder, Deus separou, atenção, porção seca da porção molhada. Sabe que eu escrevi num livro que eu publiquei sobre Gênesis, paraíso criado, que há uma teoria que fortemente é crida hoje a respeito daquela ideia de que no começo havia um big continente, tá? Pangeia. Todo um continente só, toda a porção seca, essa porção seca, toda ela. E essa porção seca rodeada de água. E essa porção seca devia ser uma coisa enorme. Eu não sei se equivale a todos os continentes, mas o fato é que os continentes hoje, vocês sabem, eles são produto de alguma ação espetacular de Deus, de alguma ação violenta de Deus sobre este mundo, que trouxe à existência o que nós chamamos hoje de continentes. E se você pegar um computador bom, você consegue juntar essas partes e aparece uma só porção seca. Com o dilúvio houve a separação do que nós conhecemos como continentes. E apareceram as grandes montanhas altas, como chama, cordilheiras. Foi violento demais, que pôde separar a terra seca da terra seca. E apareceram ilhas e apareceram continentes
Mas é o poder da palavra de Deus que fala: ajuntem-se as águas, ou apareça a terra seca. Segunda coisa, por sua palavra criadora, imediatamente Deus trouxe à existência as ervas, árvores frutíferas, através de um material já existente. Qual? A terra. Veja o que o texto diz aqui. E disse Deus, perceba que no 1:9 em cima, e disse também Deus, tudo palavra. E disse Deus, e aqui embaixo, e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez, enquanto estava tudo debaixo d'água. Então é a porção que não era seca, era uma porção molhada, porque a água estava toda sobre ela. Não tinha essas coisas. Então Deus fala, quando Deus trouxe a porção seca à vista, quando Ele separou a porção seca da porção aquosa, molhada, então Deus disse à terra. E olha que a terra não é consciente. Deus fala alguma coisa que não pode responder inteligentemente. Mas a criação responde, mesmo sem consciência, mesmo sem inteligência. Produza a terra ervas que deem semente. Então, nesse caso, Deus deu ordem ao solo, à terra, para delas saírem as plantas em geral, as frutíferas, em particular para o sustento dos animais e dos seres humanos que haveriam de habitar o planeta algum tempinho depois. E disse Deus. Terceira, por sua palavra criadora, Deus fez com que fossem criadas imediatamente todas as outras coisas através de materiais já existentes. Então nós vimos que a flora surgiu da terra. E agora a fauna vai surgir da terra. Disse, olha a palavra de Deus, disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Guardem, se vocês saírem daqui sabendo isto, que tudo isso veio à existência pelo poder da sua palavra, quer imediata, quer imediatamente. Se vocês guardarem essa distinção, vocês já terão entendido uma porção de coisas importantes. Então, os animais todos vêm da terra. Você pode analisar, quem é na área médica ou da biomédica sabe, todos os animais possuem a mesma constituição nossa, todos viemos da terra, os mesmos produtos químicos, os mesmos ferro, magnésio, o que mais? Que nós somos feitos de... Carbono, tudo. Tudo isso foi trazido da terra. Então, todos os animais têm uma consistência material, que basicamente possuem os mesmos produtos, tá? Então, o salmista, ele entoa uma canção ao Senhor, ele conclama toda a criatura a louvar o Senhor por causa da sua palavra poderosa, que trouxe à existência as coisas imediata e imediatamente. Veja o que ele diz aqui, eu quero que vocês leiam comigo aqui, olha que beleza isto, olha lá. Opa, não, esse é o Pedro falando ainda. O Pedro fala assim, disse também Deus, perdão, Pedro não, ora, os céus que agora existem, não é? E a terra pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo. Um dia você vai ouvir, no dia do juízo, no dia de Cristo, você vai ouvir uma palavra poderosa. Ide para os quintos dos infernos.
Ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É a mesma coisa, tá? Uma tradução diferente. Então, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para a condenação, entesouradas para fogo. Quando? No dia do juízo, que é o dia da punição judicial de Deus sobre os homens. A mesma palavra vai ser dita assim: vinde benditos de meu Pai. Eu espero que você ouça essa, tá? Que você esteja no grupinho da direita e não no grupinho da esquerda. Que Jesus fala a minha direita, ele fala a minha esquerda, né? Não tem nada a ver com política. Então olha o que o salmista fala, vamos ler juntos aqui, ó. Aleluia. Pois ele mandou. Você é convidado. Veja que não é só você ser racional, até os irracionais, eu não entendo como faz isso. Flores, plantas, tudo vai entrar nessa louvação ao Senhor, porque tudo veio à existência pelo poder da sua palavra. Tudo ele criou. Mandou ele e foram criados. Os reis deste mundo podem dar ordens e as coisas existentes não respondem, via de regra, às ordens deles. Mas não são assim as coisas quando se trata do reino e do Rei Supremo. É extremamente curioso que Deus dá ordem para as coisas que não existem. Parece um contrassenso. Deus dá ordem para as coisas que não existem. Todas as coisas, atenção, desde antes da fundação do mundo, existiam na mente de Deus. Deus programou a existência de todas as coisas, mas elas não existiam, apenas na mente de Deus. Mas chegou o tempo quando Deus disse, e acho que só 2 outras pessoas ouviram: haja! Quem são? O Filho e o Espírito, né? Então, houve a pronúncia dessa palavra poderosa, e eu acho que foi o Filho que fez isso. Então, ela existiu na mente de Deus. Mas um dia vieram a existir de fato e de verdade, quando Deus trouxe à existência o território dele, o território do seu reino, tá? Mas elas não podiam responder em si mesmas, porque elas não existiam. Mas tudo ouviu, e tudo foi trazido à existência. Isso aqui não dá para entender, não vem dizer que você entende isso, que eu te dou uma pancada, porque é impossível. Olha só, e disse Deus: produza a terra. A terra já existia. Produza árvores, produza animais. Então a terra respondeu, e surgiram árvores frutíferas, surgiram animais, né? Mas quando Deus operou imediatamente, não tinha quem pudesse ouvir. Isso que escapa da minha compreensão. Mas tudo veio à existência, tá? Então, o salmista fala: aleluia, louva ao Senhor dos altos céus, louva as alturas, os seus anjos, as legiões celestes, o sol, a lua, as estrelas luzentes, céus dos céus, as águas e todo mundo. Por graça divina, na segunda metade do século II, um cristão famoso, chamado Irineu, ele disse as seguintes palavras, aspas: enquanto os homens, de fato, não podem fazer nada do nada, mas somente a partir de uma matéria já existente, todavia Deus, neste ponto, é preeminentemente superior aos homens, pois ele chamou a substância da criação quando previamente
não tinha nenhuma existência. Fecha aspas. Esse cara já descobriu no século II o que muitos cientistas do século XXI não sabem. Sem a graça divina, os cientistas incrédulos não podem conceber a ideia de que tudo o que eles pesquisam foi criado. Por isso que eles afirmam sobre a eternidade da matéria. Porque eles não querem dar lugar ao fato dessa criação ter origem, ter uma causa, e que a criação é consequência, é efeito. E eles ficariam ainda, esses cientistas, ainda mais incredulamente revoltados se eles soubessem de uma criação poderosa através apenas de uma palavra, apenas de uma ordem, apenas de um chamado. Isso é loucura. E é mesmo? É loucura mesmo? Nós lemos agora há pouco, no outro slide aí, diz que pela fé nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Sem a graça reveladora de Deus, ninguém é capaz. Os médicos, aqui tem uma meia dúzia aqui. Quando vocês trabalham com o corpo humano, vocês percebem a beleza do corpo humano, que ainda é estragado pela queda, que ainda é amaldiçoado pela queda, que tem as consequências da queda nas enfermidades, etc, etc. Esse corpo é fantástico. Se vocês estão na área de genética, então, coisas espantosas estão sendo descobertas. Mas os homens teimam em não aceitar que isso veio da mão de um ser inteligente. Veio como produto do haja, da palavra de Deus. Essa palavra poderosa de Deus não é crida pelos homens de mente mais brilhante. Mentes brilhantes não significam inteligência espiritual. Eu sei que há muitos profissionais da saúde, profissionais das outras ciências que mexem com as chamadas ciências, mesmo as humanas. Muitos profissionais não conseguem crer nesse troço que um Zé Ninguém do cristianismo crê. Um senhorzinho, uma senhorinha, mas sem cultura nenhuma, sem entendimento tecnológico, ele, pela fé, entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso é graça. E alguns são desgraçados. Alguns não recebem isto. E zombam de Deus. E escanteiam Deus do universo. Tiram-no da esfera visível. É uma pena. Para terminar esse ponto aqui, tem uma coisa interessante sobre nós. Como é que nós fomos feitos, Tiago? Nós fomos feitos por Deus mediata ou imediatamente? Pensa nos primeiros pais, tá? Tive uma pergunta que eu ia te fazer. Você ia fazer a pergunta? Escapou bem. Quando trata de nós, seres humanos, pensando primeiramente no primeiro casal que veio a existir neste mundo, e é outra coisa que a grande maioria não crê, tá? Foi imediatamente. Eles foram imediatamente. Quem? Não é. Eu vou falar as duas coisas. Quando Deus fez a natureza física de Adão e Tiago, já tinha uma matéria pré-existente. Ele pegou barro, fez uma meleca lá tal, fez um boneco. Ele usou material pré-existente. Ele usou a terra, porque ele fez da terra. Ele fala, da terra foste formado, ou do pó foste formado. Então, volta ao pó, quando é para morrer. Né? Então, Deus fez o homem
imediatamente se você pensa na natureza física dele. Entretanto, quando Deus quis dar a natureza imaterial ao homem, a essência imaterial que nós chamamos de alma ou espírito, ele soprou. Que nós vimos aí. Ele soprou e veio a existência. Então eu posso dizer que, ao mesmo tempo, nós fomos feitos imediatamente e imediatamente. Deus trabalhou com o material pré-existente com respeito à nossa natureza física e com coisa ainda não existente com respeito à nossa natureza imaterial. Tá? Agora, vamos continuar aqui. O segundo ponto mais importante desta aula é que Deus possui não somente uma palavra criadora, poderosa, mas Ele possui também uma palavra sustentadora. Em outras palavras, Ele trouxe à existência as coisas pela sua palavra, e pela mesma palavra Ele toma conta das coisas que Ele trouxe à existência. Ele cuida, né? Então, isso aqui é muito importante, você saber. Todas as coisas finitas, isto é, toda a criação infinita, os céus, a terra, a abóbora celeste, as coisas que existem aqui embaixo, tudo é finito. E todas as coisas finitas carecem de manutenção, carecem de sustentação. Deus é o único independente. Todas as coisas que vieram à existência são dependentes. Tudo, a gente sabe, tem a tendência de deteriorar-se com o passar do tempo, com o uso, não é? A deterioração, atenção, não é resultado da queda. A queda complica, mas a deterioração das coisas, você, mulher, que tem os móveis da sua casa, se você não limpar, se você não passar coisa, daqui a pouco está começando a ficar estranho, vai perdendo o brilho, vai perdendo a beleza, vai se decompondo, os bichos comem e assim por diante. Tudo precisa de manutenção. No universo todo há desgaste. Vocês sabem que o sol se apaga. Apagaria se não houvesse uma obra mantenedora de Deus. Porque não há nada que tenha comburência para queimar para sempre, incessantemente. Não, tudo tem fim. A menos que haja alguém que alimente, alguém que ponha elementos comburentes para serem queimados. Tudo precisa de manutenção. E nós vamos ver aqui que a manutenção é alguma coisa firmada também no mesma palavra poderosa. Olha só, falando de Jesus Cristo, o autor de Hebreus diz assim, Ele, Jesus Cristo, Ele que é o resplendor da glória, Ele que é a expressão exata do ser de Deus, está mostrando que o que Ele faz é por causa do que Ele é. Ele resplende quem o seu Pai é, quem Deus é. E Ele é uma cópia exata, se é que eu posso usar esta palavra, Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então, porque Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, Ele sustenta todas as coisas pela mesma palavra do seu poder. Está aí, ó. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O autor de Hebreus descreve o Filho não somente como uma pessoa que está ativa na criação, porque nada do que foi feito sem Ele se fez. Quem fala isto é o próprio Jesus Cristo, citado por João, capítulo 1. Mas o texto nosso aqui afirma que durante todo o transcurso do tempo, por
séculos e séculos e séculos e séculos, Ele sustenta a criação para a execução do seu decreto divino, que inclui a criação e a manutenção de todas as coisas. Essa sustentação que Jesus opera é continuada, não é não é um ato de uma vez por todas, feito para sempre. O que Jesus faz é: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o trabalho do Senhor Jesus na esfera, digamos, das coisas espirituais é que Ele continua sendo intercessor nosso. Ele continua orando por nós, protegendo, mantendo a nossa vida espiritual, segurando-nos em suas mãos. E Ele também opera continuadamente nas coisas criadas. Se Ele não fizesse isso, as coisas haveriam de se deteriorar a ponto delas acabarem. Lembra? Tudo que veio à existência está debaixo de uma lei famosa, descoberta por Isaac Asimov. Segunda lei, quem sabe? Segunda lei da termodinâmica, de que toda energia tem a tendência de diminuir e de acabar, a menos que haja alguém que esteja por detrás sustentando as coisas. Há uma força ativa que vem sobre o universo, que ativamente dá suporte aos átomos do mundo material, momento após momento, dia após dia, século após século. Jesus Cristo não é um espectador passivo que fica num dolce far niente, contemplando a beleza da sua criação. Não, Deus, o Senhor Jesus Cristo aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele é alguém ativo no universo. Portanto, a sua obra de sustentação é alguma coisa continuada. É um jeito que eu não tenho outro para falar. De tempos em tempos ele passa arrumando todas as coisas, consertando todas as coisas, mantendo todas as coisas. É a maneira mais simples de eu poder falar isto. Não é um espectador passivo, contemplando o universo, mas envolvendo-se ativamente com suas obras, com sua criação. Segunda coisa, a sustentação que Jesus opera é na totalidade do universo. Vocês conhecem aquela figura aparece muito comum, de Atlas, aquele herói, segurando nas mãos o nosso planeta? É um heróizão, é um Superman da antiguidade, né? Atlas. Enquanto Atlas supostamente sustenta o planeta Terra nas suas mãos, Jesus Cristo sustenta a totalidade do universo. Só estou mostrando que Atlas é desse tamanho, perto de Jesus Cristo. Mas é uma outra coisa. Ele teve que usar os seus braços poderosos para sustentar o planeta, não é? Jesus Cristo fica assim, e pela sua palavra, Ele sustenta. Não tem nenhum Atlas que faça um troço desse. Seu poder de sustentação de todo o universo. Não existe nada no universo que não necessite de uma obra mantenedora de Deus. A independência não é parte da criação, sim, do Criador. A autossuficiência permanece somente com o Criador, não é parte da criação. Todas as coisas da criação existem por causa dele, e nele continua a existir. Lembra que Paulo fala, nele movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós, os cristãos,
temos grande responsabilidade de assimilação dessa matéria. Você não pode cair na esparrela da chamada ciência que nega essas coisas. Lembra? Eu disse a vocês semana passada, os cientistas, os estudiosos, os acadêmicos, eles não metem o pé na doutrina da redenção. Eles não metem o pé na doutrina da santificação, etc, etc. Eles metem o pé na doutrina da criação. Porque se você nega a criação, você nega a queda, e o que acontece? E você nega a redenção. Por isso, a redenção é uma coisa que não mexe com eles, não nos dão importância nenhuma. Mas a criação, eles mexem com eles. Porque eles não têm a graça de perceber a importância deste mundo ter sido originado em alguém que é maior do que o mundo. De alguém que tem poder para trazer a existência através da sua palavra criadora e da sua palavra mantenedora. Então, o pregador, que é o escritor de Provérbios, não é? Ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todas as coisas da sua vida. Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Tudo que você puder ver, tudo que você puder tocar, tudo que você puder ouvir, tudo que atinge os seus sentidos. Lembra que por detrás das coisas há um independente. Há um poderoso Criador e um poderoso mantenedor. A sustentação que Jesus opera é através da sua palavra poderosa. Nós já vimos isto. Eu vou tentar explicar o inexplicável aqui. Existem algumas palavras gregas para palavra. Uma delas é logos, lembra? E o verbo se fez carne, e o logos se fez carne. A palavra se fez carne. Existe, por exemplo, o verbo laleo, que significa falar. Mas aqui no texto em estudo, a expressão grega traduzida como palavra é rema. E essa palavra rema não se refere, repito, à pregação, mas é uma palavra poderosíssima que é ouvida e produz infalivelmente resultados espantosos. A palavra da pregação pode ser, as pessoas ouvem, mas elas não necessariamente mudam as pessoas. Não há poder na palavra em si mesma. Ela é poderosa quando usada pelo Espírito de Deus. Então ela produz, ela gera vida, ou ela gera vida nova. Mas essa palavra, rema no caso aqui, essa palavra poderosa, ela sempre é eficaz. Tudo ouve, até o que não existe ouve. É uma palavra que produz resultados, é uma palavra poderosa, é uma palavra que pertence somente a Deus. É talvez por isso que é dito que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, seja chamada de Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele que é a palavra poderosa da qual Deus se serve para trazer todas as coisas à existência e para manter todas as coisas que existem. Tá? É importante que você entenda isto. A palavra rema em si não é determinante. Ela aparece em outros lugares, com outros significados. Mas eu queria mostrar isto para vocês. E só podemos entender o poder dessa palavra sustentadora pela fé naquele que a pronuncia. Muitas pessoas, talvez a maior parte dos habitantes deste mundo, não confiam na verdade de que o universo foi feito pela palavra de Deus.
Você que não é cientista, que nunca estudou assim nada espetacularmente, especificamente, se você tem a graça de crer, você crê nessa coisa. E você não abre mão do fato de Deus ser Criador. Quando você conseguir começar a abrir mão da verdade de que o universo foi feito pela palavra de Deus, você está numa situação espiritual muito perigosa. Muito perigosa. Acorde para isto. Você não pode, eu vou terminar, você não pode entrar nessa conversa de que o universo é eterno. Mas um cientista diz, não, eu creio, o universo veio pelo BUM! Veio pelo, como é que chama isso? O Big Bang. Mas você não sabe explicar nem o que explodiu, nem quem explodiu. E nós sabemos, por causa da fé. Pela fé nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. E o significado de poder. Um pregador que já morreu, eu conheci pessoalmente, ouvi palestras dele aqui no Brasil, chamado Ray Stedman. Ele disse assim: o fenômeno mais espantoso hoje é ver homens e mulheres que trabalham com o universo físico, que intimamente observam a beleza do universo, o poder inerente no mundo natural. Todavia, falham em ver o poder que está por detrás da criação. O que esses caras falham em ver, você vê. Por causa da fé que você recebeu de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. E a nossa crença que os alicerces sustentam uma casa, assim como Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você tivesse a capacidade de vislumbrar a grandeza, a enormidade do universo, se você tivesse a capacidade de vislumbrar todos os corpos celestes que existem espalhados pelo grande espaço que Deus criou, na verdade eles são inumeráveis. Os corpos celestes são bilhões já contados, mas há tanta coisa que os grandes telescópios não conseguem pegar ainda. E eu cito um cara que tem uma capacidade de entender as coisas, é por graça. Olha Deus dizendo através do profeta Isaías: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. É quando o Senhor, eu não sei, de vez em quando ele faz isso, eu não sei de quando em quando ele faz isso, é quando o Senhor chama as estrelas, todas elas respondem, presente. Nenhuma delas vem a faltar. Os bilhões ou trilhões, eu não sei, de estrelas obedecem à ordem do Senhor, e Ele as chama pelos seus próprios nomes, e nenhuma delas, repito, nenhuma delas vem a faltar. Toda a energia desses bilhões ou trilhões de estrelas é controlada pela ação poderosa da palavra sustentadora de Jesus Cristo. Vocês sabiam que Ele era desse tamanho? Vocês creem que Ele é tão poderoso assim? É assim que você deve crer. Vamos pensar a respeito dos astros que estão mais próximos de nós. O nosso planeta gira a cada 24 horas em seu eixo. A cada 28 horas a Lua gira ao redor da Terra. A cada 3,65 dias a Terra gira em torno do Sol. E assim por diante. E você vê que cada astro tem a sua órbita. E
A menos que seja por ação divina, esses astros não saem da sua órbita. Eles vivem harmoniosamente, numa trajetória no espaço sideral. Todas as trajetórias desses bilhões de astros são controladas pelo Senhor Jesus. E isto é a grande maioria dos homens mais brilhantes de mente não entendem. Eles estão cegados à verdade da obra criadora e sustentadora de Jesus Cristo. Veja, falando de Jesus, o que Paulo o apóstolo diz. Este é Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, isto é, ele tem primazia sobre toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam elas tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo. Nele, tudo subsiste. Quando Paulo fala que todas as coisas subsistem nele, ele está falando que através da sua obra preservadora, Jesus também evita que o universo entre em colapso. Todas as coisas subsistem nele. Não há nada na criação que não tenha necessidade de ser sustentado. Porque a finitude é parte, ou é a essência de toda a criação. E todas as coisas finitas têm a tendência de se decompor, de se deteriorar. Então Jesus Cristo ativamente trabalha no universo, fazendo com que as coisas todas sejam sustentadas. E ele se serve apenas, o que é muita coisa, da sua palavra sustentadora. Usando a palavra do salmista no Salmo 139, que fala assim, isto é maravilhoso demais para mim, que eu não posso entender. Ele fala isso no Salmo 139. Quando eu contemplo os céus, obra das tuas mãos, quando faço isso, isso é encantador demais. O que é que você pensa de Jesus? Quem ele é para você? Ele é o Rei Supremo, nós vamos falar muito sobre ele aqui, ele é o Rei Supremo, porque ele é independente. Ele é Rei Supremo porque tem um poder criador e sustentador na sua palavra. E tem mais coisas sobre isso, a gente vai falar nas semanas subsequentes. Eu queria que vocês tivessem amor por esse cara. Que vocês tivessem consideração por Jesus Cristo. Que vocês o admirassem. Que vocês, junto com aqueles que o salmista chamou, o louvassem. Por tão grande obra. Não somente de trazer as coisas à existência imediata ou mediatamente, mas de manter todas as coisas que existem. Isso foge à nossa compreensão, mas não é pelo seu entendimento que você crê em Deus, é pela fé que você crê que o universo foi formado pela palavra de Deus. Seja Deus gracioso e abençoar você e faça você crer de todo o seu coração naquele que é a imagem do Deus invisível, naquele que é o resplendor da glória, naquele que é expressão exata do seu ser. Por isso ele é criador e sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra.